called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Boa noite, graça e paz. Eu sou Humberto, esposo da Kel. Estamos aqui em mais uma abertura do Culto à Viva. Antes de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Estamos com uma série de mensagens baseada no livro de Atos, com um tema chamado Andando com Deus. Assista ao culto, participa, você vai ser muito abençoado. Logo após o culto nós temos também a nossa live de oração, temos recebido vários testemunhos. Convida lá seu amigo, sua amiga que precisa de uma oração, de uma porta de emprego, de uma cura, um parente. Convida lá para participar, que nós vamos interceder por você e pelos seus amigos e pela sua família. Fique agora com o louvor e depois essa palavra abençoada. Que o Senhor Jesus abençoe o resto da sua semana. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Olá, boa noite, irmãos, graça e paz aos amigos também. Hoje, quarta-feira, uma noite para nós celebrarmos ao nosso Deus, uma noite em que o seu coração será ministrado, eu creio, por aquilo que o Senhor tem, através do seu Filho, aquele que ministrará uma palavra ao seu coração. E nós vamos começar agora a adorá-lo, a louvá-lo. E essa canção diz que nós vamos a um Deus, ao Deus da nossa vida, que não nos pede explicações, ao Deus que está de braços abertos, esperando a você, meu amigo, a você que queira se achegar. Ele espera você. Ele não vai te pedir explicações, mas Ele vai te abraçar em amor. Ele te ama, Ele nos ama, e a Ele nós queremos louvar, porque nós podemos navegar no oceano do Espírito e sermos cheios do fogo do Senhor. Que hoje na sua casa você receba também do fogo do Senhor sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu lar, em nome de Jesus. E nós vamos juntos adorá-lo e declarar essa canção em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste.
e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém? Que agora você seja abençoado com a palavra em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma noite, né? No nosso culto Aviva, né? Quero orar com você para a gente iniciar, né? E dizer nessa noite, olha o nome do nosso culto, Aviva. Que o Senhor possa avivar, né? A nossa alma, avivar o nosso coração. Queria aqui colocar, que o Senhor nos dê o entendimento, a clareza que possa levar a sua mensagem, que possa trazer com graça, com amor, né? E que Ele possa avivar o nosso coração a cada dia, avivar a nossa expectativa, né? Eu não sei o que você tem passado esses dias, mas o Senhor sabe. E eu creio em nome de Jesus que a palavra do Senhor vai chegar com graça, com amor, sempre da mesma forma que Ele faz, com carinho, até o teu coração. Amém? Então vamos juntos aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa esse tempo, Pai. Essa palavra, Senhor Deus, com graça, com amor, Pai. Leva cura, leva graça, leva sabedoria a cada irmão, a cada irmã, a cada lar, Senhor. Agora, em nome de Jesus, Pai, te louvamos para a tua graça. Amém. Amém, amém, meus queridos. Não esquece aí de dar o seu like, né, de compartilhar, de abençoar outros. É para isso que nós temos sido chamados, abençoar a outros, né? Então não deixa de compartilhar essa mensagem. Hoje aqui fui desafiado a trazer uma palavra maravilhosa no livro de Atos, né? Maravilhosa. E eu coloquei o tema assim, ó, quebrando paradigmas, né? Quebrando paradigmas.
Às vezes, meu querido, a religião, a mesmice, a forma com que a gente aprendeu lá atrás, às vezes nos impede de avançar, de ir além. Isso aconteceu com Pedro. Olha, eu estou falando com Pedro, e a gente vai decorrer aqui para a gente poder entender, mas ele foi parado pela religião, a forma que ele entendia que devia servir a Cristo, só que faltava um complemento ainda para ele poder ir além, e é isso que Deus dá a ele nessa passagem aqui, e eu creio que Ele vai derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida também, da mesma forma, esse amor tremendo, que a gente possa ir além do nosso limite e entender ainda mais a vontade de Deus sobre a nossa vida. Eu queria compartilhar aqui, tema maravilhoso, está lá em Atos 10, né, a gente vai ler aqui, é um encontro que Pedro teve com Cornélio. Nossa, meus queridos, se você ainda não leu esse tema, ou se você leu, queria relembrar aqui com você. A palavra de Deus fala assim, lá em Atos 10:1, na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão chamado Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa oravam a Deus. Cornélio ajudava muitos, os judeus pobres, e orava sempre a Deus. Versículo 3. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente o anjo de Deus chegando perto dele e disse: olha que tremendo esse encontro com Deus, meu querido, minha querida. Cornélio, ele então ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações. Olha, eu só queria abrir um parênteses aqui, Deus aceitou as suas orações. Sabe, muitas vezes a gente acha que está orando em vão, parece que Deus não está ouvindo, a situação não muda. Está escrito aqui na palavra: Deus aceitou as suas orações. Vamos seguir. E a ajuda que você tanto tem dado aos pobres, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Olha essa palavra para a nossa vida, meu querido. Ele não esqueceu, ouviu a oração e não esqueceu da gente. Mas vamos caminhando, ainda não acabou. Agora mande alguns dos homens até a cidade de Jope, para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curador de couro, que mora à beira-mar. O anjo foi embora. Cornélio imediatamente, chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço, que era também um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Aqui ele está fazendo o quê? Seguindo a ordem do que ele recebeu do Senhor. Então ele está obedecendo. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço. Aqui eu já estou falando da vida de Pedro, no mesmo contexto de Atos. Aqui Deus está relatando o que Pedro estava fazendo lá. Pedro, ao meio-dia, subiu ao terraço para orar. Olha o que esses caras estavam fazendo. E vamos lá. Então, enquanto isso, os homens vinham pelo caminho para encontrar com ele em Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. A palavra do Senhor fala visão. Ele viu o céu aberto e uma coisa parecida com um lençol amarrado pelas 4 pontas, onde descia até o chão. Aqui é a primeira visão de um paraquedas, meu irmão. Pedro viu um grande paraquedas aqui, Dentro dele havia todos os tipos de animais de 4 patas, e os animais que se arrastavam pelo chão, e aves, tudo dentro desse paraquedas, caindo assim, e Pedro tendo aquela visão sem entender. O que eu quero destacar aqui rapidinho? Parece uma loucura aqui tudo que eu estou contando para vocês. Qual o nexo, qual a ligação de tudo isso? Mas tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E vamos continuar aqui. Então vocês conseguem imaginar aquele paraquedas caindo, cheio de animais, Você consegue ver aquela visão? E Pedro falou: o que isso quer significar, O que isso significa? E aí então Pedro viu uma voz que dizia a ele:
Pedro, levanta-te, mata esses animais e coma. Mata esses animais e coma. Aí Pedro na mesma hora respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja e impura. Olha aí, ó. Ele achou que Deus estava testando ele, mas Deus não testa a gente, meu irmão. Deus sempre tudo tem um propósito. Ele não está testando a gente. E aí fala assim, ó, no versículo 15. A voz falou de novo com ele. Que voz? Do Senhor. Não chame de impuro aquilo que Deus tornou puro. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes, meu irmão. 3 vezes aconteceu com Pedro. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada ao céu. Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito disse: escute, estão aí 3 homens procurando por você. Agora apronta-te, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu, o Senhor, quem mandei que eles viessem até aqui. Beleza, irmãos? Aqui a gente construiu na palavra do Senhor. Olha que loucura, um orando de um lado, outro orando do outro, e Deus une propósitos. Para quê? Para que a palavra dele avance na minha e na tua vida. Vamos começar aqui, ó. Quero vir junto com você. Maravilhosa essa palavra, meu querido. Pedro teve uma visão. Por que Deus trouxe uma visão para Pedro? Por quê, né? Ora, Pedro foi, eu vou falar do caráter de Pedro. Eu e você conhecemos Pedro pelas escrituras. Olha, Pedro foi um dos primeiros apóstolos, né? Que andou com Jesus, né? O primeiro a ser chamado. Conheceu Jesus logo no começo, né? Das suas maravilhas. Olha que homem que a gente está falando aqui. Viu os seus milagres. Jesus curou a sogra de Pedro. Viu a multiplicação. Andou sobre as águas, né? Nem que foi um pouquinho antes de mergulhar, mas andou um pouquinho lá com Jesus, né? Teve uma experiência com Deus. Chegou a ouvir todos os sermões de Jesus. Estava na sinagoga quando Jesus pregava a palavra. Mais uma, estava no monte, né? No sermão do monte. Viu as experiências maravilhosas da transfiguração de Jesus. Era do ciclo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. O que eu quero dizer, meus queridos? Deus precisava tratar com um homem desse nível. E você acha que Ele não precisa tratar comigo e com você? Você acha que para nós, que não tivemos talvez tantas experiências como Pedro teve aqui, Deus precisou tratar com ele? Deus precisou mudar algumas coisas na vida desse homem? Deus precisou. Ele mandou uma visão, mandou um recado, e aqui Pedro sem entender. Então eu dei aqui as características, eu passei rapidinho o currículo desse homem que a gente está conversando aqui agora. Pedro, né? O cara que andou com Cristo. Vamos lá, ele pecou, ele errou, ele reconheceu o erro, né? Quando Jesus perguntou a Pedro, né? O que o povo diz que eu sou um profeta? E o que aconteceu? Ali usava a boca de Pedro, né? Jesus pergunta a Pedro: quem você acha que eu sou? Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Ó, Pedro aqui, ó, conectado com Cristo, sabendo quem ele era, né? Desde o começo a boca de Pedro tinha o Espírito Santo sobre ela, né? Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi levado aos céus, o Espírito Santo veio sobre Pedro e ele falava como ninguém, né? Ele dizia as maravilhas que as pessoas que eram doentes se colocavam de pé, e chegou um ponto do Espírito Santo trabalhar tanto na vida desse homem que até a sombra dele curava. É desse homem que eu estou falando, a sombra dele curava. Está lá em Atos 5,5 falando disso, né? Que a sombra de Pedro curava. De muitas formas Pedro se tornou um líder da igreja, escolhido por Jesus, e um cara experimentado, um cara com experiências fantásticas. A gente conheceu por ouvir, mas ele conheceu por andar com ele. Sabe, cada um de nós teve uma experiência diferente com Cristo, né? Dava para a gente pôr num termômetro aqui, se foi grande, se foi pequena. A experiência com Cristo, ela é individual. O que eu quero destacar aqui é que mesmo um homem com um grau tão grande de experiência com Cristo aqui, precisou num determinado momento da vida dele parar
e ser chamado, falar: olha, eu preciso tratar algumas coisas com você, meu filho amado. Então qual de nós que também não precisamos às vezes ser chamado por Cristo e falava: olha, filho querido, eu sei que você está indo na igreja, eu sei que você está orando, eu sei que você está buscando, mas chega um momento na vida da gente que algo, sabe, a religiosidade, algo tem parado o poder de Deus sobre a tua vida. E aqui é exatamente o que Cristo fala, sabe, Pedro? Sabe, eu sei que você é amado, você andou comigo, você conhece, mas a tua religiosidade está te travando, está parando o meu evangelho na tua vida. Você precisa prosseguir, você precisa romper com seus limites, você precisa ir além. E aqui nessa palavra aqui é o que Jesus está tratando com Pedro especificamente agora. E vamos seguir aqui para a gente entender o contexto da grandeza, onde que Cristo quer chegar nessa parte aqui que ele fala com Pedro, né? No entanto, né? Agora agora mesmo, depois de ter andado tanto tempo, né, com Cristo, Deus tinha ainda mais uma coisa para falar com Pedro, né, que não tinha falado ainda, meus irmãos. Diante de tanta coisa, Deus sempre tem algo novo para cada um de nós, sempre tem algo novo que Ele ainda não falou na minha e na tua vida. Ele precisou dar mais uma visão a Pedro, Eu fico pensando assim, ó, quantos anos você tem de crente? Quantos anos eu tenho de crente? Quantas mensagens nós já ouvimos, né? Quantas mensagens? E se eu e você não parou para ouvir, buscar a Deus, é porque você entende que Deus tem mais uma visão para você. Você ainda não parou, você está indo atrás, você está buscando. Por quê? Porque você entende que Deus sempre tem algo novo para a tua vida e para a minha vida. Por isso que a gente não para de ouvir, de buscar, de ler, de entender, de abrir o entendimento da nossa mente, para que possamos, né, viver as coisas novas do Senhor. E sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova. A gente, por mais experiente que seja, né, por mais relacionamento com Deus que a gente tenha, nós não vivemos de passado, meu querido, nós não vivemos de passado. Todo dia, toda hora a gente precisa de um relacionamento novo com Deus, de ouvir a palavra do Senhor para hoje e para agora. É isso que nós estamos fazendo aqui, ó, reciclando a nossa visão, indo além dos nossos limites, compreendendo a visão de Deus do que tem para nós hoje, para renovar o nosso entendimento, renovar o nosso coração. Mas Pedro também era um homem religioso. Ele estava vivendo uma certa religiosidade complicada na vida dele, o que impedia, aqui no caso de Pedro era uma religião que impedia ele de ir além. Mas eu não sei o que pode estar te impedindo de ir além, o que você tem engessado na sua vida, aonde talvez ou você ou até mesmo o diabo tem parado você ali. Porque o que é capaz de parar a minha e a tua vida? O que é capaz de parar a minha e a tua vida? Deus, o diabo? Não, eu vou falar para você o que é capaz de nos parar: nós mesmos, a tua e a minha vontade. Quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de acreditar, quando a nossa fé é minada, aí nós paramos. E aqui Pedro chega numa fase da vida dele que ele estava na mesmice, ele estava parado, onde ele recebe uma visão de Deus que parece que meio sem lógica, sem contexto. O que ele quer dizer comigo? E é onde nós precisamos de uma visão nova para a nossa vida, uma visão que nos leva a ir além do entendimento do que Deus tem para cada um de nós. Esse é o nosso Senhor. Mas vamos seguir aqui, ó. Ele estava sentado, Pedro, o que ele fazia? Ele não sentava à mesa com o judeu, não sentava. Se ele tivesse sentado na mesa com o judeu e chegasse alguém, ele se levantava. Sabe, aqui eu quero dizer de uma pessoa que às vezes não age da mesma forma na frente dos outros e por trás dos outros. Isso atrapalhava a vida de Pedro. Ele não era o mesmo em todo lugar. Ele se tornava ali duas pessoas, e Jesus queria tratar isso no caráter dele. Sabe, Pedro, eu te amo e você me ama. Você tem que ser o mesmo ao entrar, ao sair, estando numa festa, não estando. Não é porque alguém está olhando e não está. Você tem que ser o mesmo aonde você estiver. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sobre você. Então você chegou no local para ser luz aonde você estiver. Não importa o local, a situação. Não tenha vergonha do meu nome. Mais ou menos aquilo que Jesus queria dizer a Pedro e tratar com ele, né? Vamos lá.
Por sua vez, o apóstolo Paulo confrontava Pedro, dizendo que Deus veio para todos. Sabe, Paulo teve uma revelação dessa palavra maravilhosa, e era uma das discussões, né, entre dois apóstolos, que a Bíblia relata muito, que foi entre Paulo e Pedro. Mas aqui nem próprio Paulo foi capaz de convencer a Pedro sobre isso, desse chamado de Jesus. Então Jesus vem de uma certa forma com visão para mudar esse coração de Pedro, né? E Pedro tinha essa grande religiosidade, né? E precisou então agora que Deus trouxesse uma visão para ele, para quebrar muita coisa que tinha no coração dele. Sabe, meu querido, minha querida, não sei a visão que você precisa de Deus, a necessidade mais urgente que você precisa de Deus nesses dias, para talvez quebrar a religiosidade que atrapalha você de romper. Entenda o que eu quero dizer. Quando essa religiosidade é quebrada dentro de nós, não há limites para nós servirmos ao Senhor. Consequentemente, a palavra do Senhor vem com tal poder sobre a minha e a tua vida, que não há impedimentos, que possamos servir, que possamos agradar, que possamos ir além. E Deus, olhando toda essa situação, fala: ó, servo bom e fiel, servo, você entendeu o propósito do meu chamado. É essa a graça do Evangelho. E aqui, como aconteceu com Pedro, se não aconteceu com a gente ainda, precisa acontecer com a gente. Essa renovação, essa visão nova, esse vinho novo que o Senhor tem para nós. E vamos seguindo. E aqui fala assim, ó, ele fala assim, ó: de maneira nenhuma, Senhor, eu vou comer algo impuro. O que Pedro está falando aqui? A gente às vezes coloca desculpas para as coisas que o Senhor manda. O Senhor tinha mandado Pedro comer esses animais, mas porque ele sabia do coração de Pedro. Ele sabia do coração de Pedro. Falou: Senhor, eu que estou mandando. Então tenha discernimento do que Deus tem para a tua vida. E se o Senhor mandar, meu querido, minha querida, não há limites, porque Deus está no negócio. Deus está no negócio. Mesmo Jesus já tendo falado com ele, a palavra diz assim, ó: o que mata não é o que entra na boca, mas sim o que sai. Jesus já tinha tratado isso com Pedro. Quantas vezes a gente já tem ouvido coisas do Evangelho, já vivemos verdades, mas parece que a gente esquece com o tempo. O tempo vai passando e se torna algo normal e deixa para lá, eu já vivi algo assim. Mas Jesus vem hoje para te dar o novo, uma visão nova da palavra dele. Deus já falou com a gente, já perdoou, já derramou graça na nossa vida, e assim que passa o tempo, a gente volta para a lei, a gente esquece de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, a gente começa a se encher de religiosidade, sabe, a gente se torna um crente chato, e não viemos para viver o Evangelho para ser um crente chato, a gente veio para adorar a Deus com alegria, com espírito de alegria. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. A iniciativa de quebrar a religiosidade de Pedro foi de Deus, mesmo Pedro insistindo com Deus: mata e come. Não vou comer. A palavra diz que Deus falou 3 vezes, não é à toa, meu irmão. Por quê? Ele estava acostumado com isso. Eu e você estamos acostumados com certas situações que temos que partir, temos que quebrar, temos que ir além. Meu querido, meu amado, deixe de lado tudo que tem atrapalhado a vontade de Deus na tua vida. E sabe uma coisa que é mais interessante? Eu e você sabemos o que tem atrapalhado a vontade de Deus na nossa vida. Nós sabemos. Sabe por que nós sabemos? Porque o Espírito Santo tem derramado sobre nós a graça, e Ele coloca dentro de nós, lá no íntimo: isso não está legal, eu tenho que mudar isso. Isso nem a minha esposa sabe, nem meu marido sabe, nem meu filho sabe, mas eu preciso mudar. Isso é o que, meu querido? Não é para que venha uma cobrança para te julgar, não, é para que o Espírito Santo converta os teus maus caminhos, para que você possa mudar, para que você possa voltar atrás. Então, a cada dia que essa sensação vem sobre você, o Espírito Santo te dá uma nova oportunidade de recomeçar, de ir além, de superar isso e deixar para trás. Essa é a graça do Evangelho, que ela está sobre a nossa vida. Um cara tão experimentado como Pedro precisou de uma visão para quebrar a religiosidade que atrapalhava o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Como Pedro, imagina eu e você. O que tem impedido o poder de Deus se manifestar na sua vida? Qual a experiência, qual visão você tem buscado de Deus nesses dias? Olha, não tenho nem orado direito.
Há uma porta chamada reconciliação. Dá tempo para nós, dá tempo. 5 minutos, consegue 5 minutos? Vamos fazer amanhã? 5 minutos pela manhã, pela tarde, 5 minutos. Comece com 5 minutos, 5 minutos. Tempinho com Deus. Senhor, me dá uma visão nova, me dá uma visão nova, me dá uma visão nova, me dá uma visão nova. Consegue pedir para o Pai assim? Você vai experimentar coisas novas, se você ousar crer, né? E colocar em prática. Mas vamos lá. Precisamos de uma visão, uma orientação de Deus na nossa vida. Mas tudo isso só de um lado da história. O que eu estou falando agora para vocês é só da visão de Pedro. Existe o outro lado da história. Aqui, o outro lado da história. Em outra cidade, Deus está falando a outra pessoa, um cara chamado Cornélio, que a gente ouviu lá em Atos 10, 1:5, né? Que Cornélio estava lá. E Deus falando com ele, né? Que ele aceitou as suas orações. Olha Deus falou com Pedro em uma cidade e falou também com Cornélio em outra cidade. Cornélio também teve uma visão. Cornélio era um apóstolo? Não era um apóstolo. Não era um apóstolo de Pedro. Cornélio não tinha religião. Cornélio não frequentava a sinagoga. Cornélio não andou com Jesus. Era simplesmente um cara sem religião. Esse era Cornélio, um cara sem religião. Mas era um cara temente a Deus. Está entendendo agora que eu estou falando de religião e amar a Deus? É diferente. Cornélio não tinha religião, mas ele amava ao Senhor. Eu e você temos o privilégio de amar esse Deus vivo, né? Ele ajudava os pobres, ele fazia as boas ações, ele orava a Deus. Qual de nós não conhecemos alguém assim? Talvez nem venha na igreja, mas ama a Deus. E você hoje pode estar sendo usado dentro do seu coração para abençoar uma pessoa dessa, porque a gente ingessa, ele não vem na igreja, ele é um pobre coitado, mas ele ama a Deus. Cornélio amava a Deus. Pessoas boas que ainda não conhecem a Cristo. Pessoas boas que não conhecem a Cristo. Olha, ele é bom, mas ele não conhece a Cristo. O que falta? Conhecer a Cristo. E como que ele vai conhecer se eu e você não falarmos? Aqui, vamos seguir. Deus está amando as atitudes de Cornélio. Deus quer ter um relacionamento com ele, né? Com Cornélio. E o anjo mandou chamar Pedro. E Pedro na mesma hora recebe a visão do Senhor, né? E o que acontece? A palavra de Deus diz: você não torne impuro o que eu tornei puro. Não torne impuro o que eu tornei puro. Deus está para nos amar, nos abençoar, e a todos que amam a Ele, né? A visão veio para Pedro aceitasse os gentios, né? Como Cornélio era um gentil. Quando eles se encontraram, acontece a pior coisa possível. Cornélio se ajoelha, né, diante de Pedro e começa a adorar. Sabe, muitas vezes a gente quer se relacionar com Deus, mas a gente ainda não sabe muito jeito, né? Não tem muito jeito. A gente não tem muita intimidade com Deus. Aí a gente começa a adorar pessoas ao invés de Deus. Então isso é muito comum, né? Métodos ao invés de Deus, religiões ao invés de Deus, templos ao invés de Deus, sabe? Aí a gente se magoa, acha que foi Deus, né, que a gente magoou, e na verdade a gente foi magoado por pessoas. Deus não tem nada a ver com isso. Então o foco da nossa adoração, o foco do nosso amor tem que estar centrado em Deus. Sabe, se você tem um líder, se você tem um amigo que pisou na bola, se você tem... é um homem, é falho. Qual é o nosso papel? É perdoar e amar, né? Homens são falhos, estruturas são falhos, eles pecam e erram. E Pedro fala assim, ó: se levanta, que eu sou como você, pecador como você, eu erro como você, eu não sou superior a você. A gente aqui não é superior a ninguém. Todos os dois estavam precisando ser transformados por Deus, tanto Pedro quanto Cornélio. Olha o papel de Deus. Você vê que Deus se agradou com Cornélio, você vê que o Espírito Santo falou com Pedro. Olha esse texto. E você vê Pedro, né, pregou sobre Jesus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Toda a trindade reunida nessa palavra, toda a trindade aqui junta, né? Envolvida nesse encontro maravilhoso, né? Talvez Deus esteja agora quebrando muitas coisas que estavam complicadas no seu coração, mas o texto ele termina assim, ó: Pedro passou muitos dias com Cornélio, que é o que eu quero destacar aqui para a gente encerrar. Passe tempo com Jesus, ande com as pessoas que amam a Deus. Foi isso que Pedro fez com Cornélio, criou uma amizade, criou um relacionamento, tiveram tempo de ouvir a palavra de Deus. Aqui é a célula, meu irmão, aqui é a célula. Tiveram tempo de conhecer a Jesus junto. Vamos passar um momento caminhando com Jesus, aprendendo com Ele, tendo relacionamento, vivendo uma nova experiência com Deus. É para isso que Deus tem nos dado a palavra esses dias, uma visão nova, para aprendermos e termos relacionamento, irmos além. Amém? Eu queria encerrar aqui, ó, orando pela sua casa, orando pela sua vida, orando pelos relacionamentos. É isso do que Deus tem para nossas vidas nesse dia, algo novo, uma visão nova. Amém? Receba aí o carinho do Senhor na sua casa. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro por cada um, por cada casa, cada relacionamento quebrado, Pai. Que o Senhor coloque a tua mão agora, Pai. Reconcilia, restabelece, Senhor Deus, que haja perdão, que haja graça, que haja amor, que haja entendimento da tua palavra, Pai. A tua graça e o teu amor sobre cada filho, cada filha, Pai. Agora, em nome de Jesus, a tua paz. Ó, meu irmão, talvez uns dias que você não sente a paz do Senhor, você vai sentir a paz do Senhor essa noite. Essa noite que a paz do Senhor invada cada casa com amor, Senhor, com amor, Pai. Nos dê a tua paz, Pai, o teu carinho, Pai, o teu refrigério, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que você tenha uma vida nova, um relacionamento novo, uma visão nova do Senhor. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de dar o like, viu? Em nome de Jesus. E Jesus te ama muito e ama muito a tua casa, tá bom? Fica com Deus, na paz, ótima noite e bom término de semana para você. Amém, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meu querido. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, teu amor que não